Já liguei a câmera, tá? Exatamente, eternizadas. Vamos lá, gente. No final do ano passado, né, até coloquei no grupo a observação que o Caboclo Guarani tinha feito, né, com relação à saída das pessoas durante os cânticos que estavam fazendo para os orixás, né? E quando ele me alertou, no primeiro momento, o que veio na minha cabeça foi uma questão disciplinar. Mas ele me corrigiu, não é uma questão disciplinar, é uma questão de compreensão do que está sendo feito. Então, na verdade, o que ele me pede não é para corrigir uma questão de disciplina, mas é dar a conscientização do que estava sendo feito e o porquê que não se pode, não se deve ficar saindo no meio, né? A gente vê muito terreiro em que tem disciplinas bastante rigorosas e que para você sair dentro do terreiro em qualquer momento você tem que pedir autorização. Quer ir ao banheiro, quer ir ao lugar, vai pedir autorização e dependendo vai ser dada ou não, dependendo do momento em que a sessão está. Então, dependendo do momento do que está acontecendo ali na sessão, a saída pode promover uma quebra de corrente, né? E o que o Caboclo Guarani ele alertou é que naquele momento em que a gente estava cantando para os orixás, né, em agradecimento por todo o ano de trabalho, em agradecimento por toda a ajuda, né, aquele trânsito de pessoas saindo para beber água, isso demonstra que as pessoas não estavam focadas no que estavam fazendo. E se elas não estavam focadas é porque elas não estão entendendo o que era aquele momento, né? E é isso que a gente vai ver hoje aqui, tá? Então, no que diz respeito à questão da disciplina, eu até já falei, né, a saída durante ali os cânticos, ela quebra a corrente, né? Quando um sai, o outro vê, o outro também acha que pode sair, e aí a quebra da corrente vai aumentar, né? E para a assistência também está demonstrando que existe ali um problema de disciplina, vamos dizer assim, né? E aí, disso tudo, o que fica, né, para a assistência é que a casa não tem uma organização, ou a casa não tem uma disciplina, né? E a gente vê essa censura da assistência. A gente já foi assistência também, a gente já fez os nossos comentários, já tivemos os nossos pensamentos críticos em função de coisas que a gente já viu durante as sessões, tá? E aí, para nós, o objetivo não é a gente criar uma disciplina de sargento aqui, né? É que as pessoas, tendo a consciência do que está acontecendo, elas saibam o momento que elas podem ou que não podem sair. Eu vou falar tudo o que eu tenho que falar, aí no final eu abro para as perguntas. Se não me interrompe, corta meu pensamento, e aí a coisa não flui. Então vamos lá. Vamos entender primeiro quem são os orixás. Existe, obviamente, todo um folclore que vem lá do africanismo e tudo mais, mas eu sempre procuro focar a coisa independente de religião. E focar a coisa independente da religião, isso nos leva à filosofia espírita.
dentro da filosofia espírita, no Livro dos Espíritos, foi escrito em 1857, mais ou menos uns 50 anos antes de existir a Umbanda, né? Já existia rituais espirituais, candomblé, o molocô, existiam outras coisas, mas a Umbanda do Zélio começou 51 anos depois. Então, no Livro dos Espíritos, ele tem as perguntas de 536 a 540, que explicam para a gente não só quem são os orixás, mas quem são os espíritos da natureza, né? Então, a parte do Livro dos Espíritos fala sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E aí a pergunta 536: são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? E aí os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Aí Kardec continua: objetivam sempre o homem esses fenômenos? Aí a resposta: às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Aí Kardec continua: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Os espíritos respondem, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Aí, Kardec continua perguntando: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em... Ela caiu? A vela apagou e acenderam outra, né? A vela apagou e acenderam outra, é isso? Essa é a vela apagou. Se for o caso, apaga ali para não atrapalhar. Aí a pergunta 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir o fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? E aí a resposta dos espíritos: tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. E aí Kardec insiste: poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? A resposta: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Pergunta 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E aí a resposta: que foram ou que serão.
E aí Kardec pergunta, né, presta atenção nessa resposta, que foram ou que serão. E aí Kardec pergunta, pertencem esses espíritos a ordens superiores ou a ordens inferiores da hierarquia espírita? E aí eles respondem, isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Pergunta 539. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é uma obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? E aí a resposta, reúnem-se em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso? E aí a resposta, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades, e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. E assim que tudo serve, assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. O que isso tudo quer dizer? Lá em 1857, antes da gente ter a Umbanda, já existiam outras religiões primitivas, de tribos primitivas, e até de civilizações como a dos gregos e romanos, que atribuíam, dos egípcios, né, que atribuíam divindades aos fenômenos da natureza e tudo mais. Esses fenômenos que são tratados em cada religião, em cada povo, com um determinado nome, com um determinado ritual, com uma determinada reverência, referência, isso tudo tem por trás a existência de espíritos que são responsáveis por esses fenômenos, que são responsáveis por essa manipulação dessas energias de acordo com a vontade de Deus. Então, quem são os orixás de Umbanda? São os espíritos da natureza. São espíritos que têm um vasto conhecimento, né? E por ter esse vasto conhecimento, têm a possibilidade de manipular essas energias do nosso planeta. São espíritos, como ele fala aqui, que alguns já encarnaram, outros ainda vão encarnar. Então são espíritos que em algum momento foram pessoas como nós, talvez não nesse planeta, talvez em outros planetas que já evoluíram, já são planetas mais felizes do que nós. São espíritos que ganharam o conhecimento, que têm esse conhecimento e que agora estão aqui trabalhando dentro
desse grupo de espíritos que estão aqui governando o planeta e ajudando no desenvolvimento desse planeta e no nosso desenvolvimento. Então, quando a gente fala de orixá, a gente tem todo o folclore, né, do africanismo, né, tem as lendas, né, de que Ogum e Xangô não se dão bem porque um furou o olho do outro, aquelas coisas todas, que são características humanas que nós vamos dando a essas divindades como uma forma de tentar nos aproximarmos delas. Já que a gente não consegue se elevar até elas, a gente rebaixa essas entidades para próximo de nós, dando a eles características humanas, para que nós tenhamos maior afinidade, nós possamos nos reconhecer mais facilmente nessas entidades. Mas, na verdade, essas entidades são espíritos que já evoluíram muito e que detêm a técnica, tiveram esse aprendizado e que trabalham, né, essas energias da natureza. Então, a energia do vento em Yansan, a energia das águas do mar com Iemanjá, as águas doces ou Oxum, né, Nanã, enfim. Nós temos os orixás para cada elemento, para cada energia dessas. Grupos de espíritos que estão dirigidos por um principal, né, que seria, vamos dizer, o orixá em si, mas abaixo deles os falangeiros dos orixás e abaixo desses falangeiros outros espíritos menos preparados que estão em aprendizado. E aí ele fala aqui em espíritos que ainda não encarnaram, espíritos que ainda vão desenvolver o aprendizado moral, ainda vão desenvolver a inteligência. E que espíritos seriam esses? Seriam aqueles que lá na religião Wicca e outras religiões europeias antigas, né, eram chamados de duendes, de fadas, que a gente chama de elementais, né? Então tem um site, o site Equilíbrio, que ele fala assim, ó: os elementais são espíritos da natureza personificados em formas muito conhecidas, aqueles chamados de fadas, duendes, gnomos, que habitam o imaginário das pessoas, mas são mais reais do que parecem. Aqui ainda temos as ondinas, as sereias, os tritões, os do elemento terra, que agora me faltou o nome. Não. Não, tem um que é do interior da terra, está me faltando o nome agora. Mas enfim, todos esses elementais, dentro da cultura, né, ele bota aqui, são guardiões do mundo natural, preservam o equilíbrio entre o plano dos homens e seu próprio plano com sua magia elemental. São vigias das fronteiras entre esses dois universos, que se separam por uma tênue linha de vibrações energéticas. Todos os elementais da natureza são colaboradores dos homens para a execução de diversas tarefas espirituais. Eles são os responsáveis pela proteção das energias do planeta, universos, galáxias e sistemas. Além disso, são eles os responsáveis pela recepção dos nossos desejos e pedidos. Os elementais são muitas vezes invocados no Wicca ou no xamanismo para carregarem os pedidos daqueles que ritualizam e invocam os deuses antigos. Esses seres da natureza se relacionam com os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Cada um deles tem seus próprios guardiões que agem em conjunto para proteger a Mãe Terra. Dentro do esoterismo fala muito que esses espíritos são espíritos muito simples e eles gostam muito de estar próximos a nós, né? Então eles nos servem, né? Mas eles não têm características de qualidades morais. Então, se você pede a ele para fazer o bem, ele faz o bem. Se você pede a ele para fazer o mal, ele faz o mal, porque ele não sabe o que é bem ou o que é mal. Ele é completamente ingênuo com relação a isso, completamente ignorante com relação a isso. Existe esse misticismo. Agora, se a gente for ver no que está escrito aqui por Kardec, né, pelos espíritos, lá em 1850, ele fala justamente isso, que são espíritos muito puros, muito inocentes, estão no começo da sua trajetória, mas eles não estão a nosso serviço, eles estão a serviço dos espíritos da natureza mais inteligentes que vão coordenando esses trabalhos. Então eles não estão aqui para nos servir, né?
eles podem, né, se você faz rituais e tudo, por simpatia atrair algum desses para junto de você, e você se aproveitar desses espíritos, só que em algum momento a conta vai chegar para você, né? Você está se utilizando de uma coisa que você não tem que se utilizar, né? Então, quando a gente fala de orixás, o que a gente está falando são de espíritos de muita sabedoria, espíritos de muita capacidade, espíritos que já viveram muito, erraram muito, já aprenderam muito, e que estão aqui por amor, tomando conta e controlando esse nosso planeta, a evolução do nosso planeta e a nossa evolução dentro do nosso planeta. Se a gente for pensar numa questão, por exemplo, de hierarquia, a gente tem um espírito que nós reconhecemos como o governador do planeta, que é o Jesus, né? Filho dileto de Deus, que a gente traz no nosso lugar e faz o sincretismo com Oxalá, né? E nós temos os outros orixás, que são espíritos que eles já atuaram em outros lugares do universo ou não, né? Estão atuando, tendo a primeira oportunidade de estar atuando nessa função, de repente, no planeta Terra, né? Talvez já tenham tido oportunidade em outros planetas de estarem também gerenciando essas forças da natureza, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como saber, né? O importante é a gente entender que, independente da religião, tá, o planeta é regido, né, por um grupo de espíritos, né, e esse grupo de espíritos vai harmonizando as energias, fazendo esses fenômenos acontecerem de acordo com a necessidade para reequilíbrio das energias, para reequilíbrio das forças da natureza, para que dessa forma... Apaga a vela, por favor. Não, eu não estou de costas. Apaga a vela para mim. Tá, apaga a vela, porque ela caiu apagada no problema. Pede licença e apaga. Esses espíritos elementais são espíritos que estão começando aqui no planeta Terra e provavelmente não tiveram ainda oportunidade, né? Não tiveram, por estarem começando, entende-se que eles ainda não tiveram em outros mundos, em outros planetas, tá? Esses espíritos que a gente traz para dentro da nossa religião como orixás, eles têm todo um carinho, todo um amor pela humanidade que está aqui, por todos nós que estamos aqui no planeta, né? E dentro daquilo que a gente venha a se conectar com eles e solicitar, pedir e tudo, eles vão estar conosco tentando nos ajudar da melhor forma possível, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, respeitando o planejamento nosso reencarnatório, respeitando a nossa necessidade de aprendizado. Eles não vão tirar de nós as oportunidades do aprendizado, eles vão nos dar a sustentação, o conhecimento, para que a gente possa passar da melhor forma possível, aproveitar da melhor forma possível todos esses aprendizados que nos são oferecidos. Então, quando a gente faz uma sessão como a gente fez, em que nós estamos cantando para os orixás, esses cânticos são orações, né? É um momento onde nós estamos adorando aos orixás. Talvez um momento máximo da nossa religião de Umbanda, a adoração aos orixás. Então é um momento assim, extremamente especial para todo umbandista. É um momento em que você está ali louvando e adorando, né, os orixás. E aí lá no Livro dos Espíritos, pergunta 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração?
E aí os espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, tira Deus e bota orixás. O que é a adoração? É o momento onde nós estamos nos conectando, onde nós estamos nos elevando como almas encarnadas para nos aproximarmos deles, com o objetivo de agradecer, com o objetivo de gratidão, com o objetivo de nos abastecermos das energias deles. Nesse momento em que a gente está se entregando a essa adoração, o que a gente precisa é de um foco, né? A gente precisa de concentração, a gente precisa de introspecção. Eu tinha imprimido, não sei onde que eu enfiei. Perdi, eu acho que eu esqueci lá na impressora, eu sou uma besta. Tem no Sermão da Montanha, em Mateus 6, versículos 5 a 8, se não me falha a memória. Exatamente, 6, Sermão da Montanha. Eu imprimi e larguei na impressora, sou uma besta. Aí, enfim, no Sermão da Montanha, nesse momento, Jesus fala justamente da oração. E ele fala de como a gente deve se comportar para fazer essa oração. E aí ele fala que nós não devemos nos comportar como os fariseus, que vão para as esquinas ou vão para as sinagogas demonstrar a sua fé, demonstrar o seu jejum, demonstrar o seu culto a Deus. Isso. Esse é o versículo 5. Mateus 6. Aqui e quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orardes, entra em teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Então, quando ele fala de você entrar no seu aposento e fechar a porta, é você ir tomar uma postura introspectiva. Você tem que ir para dentro de você, né? E quando você for para dentro de você, você não ficar repetindo as vãs palavras, né? Quer dizer, não adianta a gente estar aqui cantando para um orixá, né? Pensando, eu estou com sede, né? Ou pensando, no final vou dar a abertura para vocês falarem, ou falando pensando em outras coisas, ou simplesmente no final eu vou abrir para vocês. Ou ficar cantando o ponto sem prestar atenção no que está cantando, né, numa coisa automática. Tá? Nós somos umbandistas,
o momento, o auge da nossa religião é o momento de culto aos orixás. Então, naquele momento, naquela 1 hora que a gente está ali, cantando para todos os orixás, não tem nada mais importante do que cantar verdadeiramente, do que orar verdadeiramente para os orixás. Quando eu estou fazendo isso de verdade, o que eu estou conseguindo é levar as minhas energias, né, de amor, de gratidão, de reconhecimento a esses orixás. E eles vão estar nos retribuindo isso com as energias deles. Nós vamos estar nos elevando em alma, nos aproximando deles para receber isso. Tá certo? Então, naquele momento, eu não quero, né, louvar a Deus nesse momento, não quero louvar os orixás nesse momento, mas o cara que está do teu lado quer. Né? Então, se não por você, em respeito aos outros da corrente, mantenha a sua postura, mantenha a sua posição introspectiva ali, porque os outros que estão do lado estão tentando se concentrar muitas vezes. A gente tem muitas vezes dificuldade de manter foco, a gente tem muitas vezes a dificuldade por causa das nossas ansiedades, por causa de problemas, por causa de uma série de razões. Eu sou um que a minha cabeça, eu tento às vezes fazer uma oração, no meio da oração eu já estou pensando no trabalho, eu estou pensando em outra coisa. O pensamento ele foge com muita facilidade. Então a gente está ali tentando se concentrar, e aí começa a ter atividades outras dentro do mesmo instante, né? O que faz é quebrar essa corrente, fazer com que essa energia perca em qualidade, fazer com que essa conexão se torne mais difícil. Tá? Então, o que o Guarani ele quis me mostrar naquele dia? E no momento seguinte que a gente acabou de cantar para os orixás, chamou os pretos velhos, abriu para os passos. Né? Naquele momento, a pessoa sair para beber água não tem o menor problema. A pessoa ir para o banheiro não tem o menor problema. Tá? Porque se ela não está ali cambonando, se ela não está ali incorporada, se ela está incorporada, ela pode pedir ao cambono para trazer água, a entidade pedir para trazer água para o seu aparelho, não tem problema nenhum. Entende? Se a pessoa está na corrente, está com a garrafinha do lado de água, do lado, não tem problema nenhum. Ela beber água, ela não está saindo, não está atrapalhando a vibração da corrente. Tá? Mas no momento máximo da nossa religião, os médios estão para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, no terreiro, né? Isso no mínimo para assistência passa como falta de respeito, né? Com a casa e com os orixás, né? E é uma pena, porque a pessoa está perdendo uma oportunidade preciosíssima de se ligar às entidades, de receber aquelas energias que precisa. Ainda tem aquela questão de que, porque eu não estou incorporando o orixá, então não tem valia, né? A coisa se perde. Mas veja, a gente está fazendo uma louvação, eu estou agradecendo ao orixá, eu não estou ali para dar trabalho para o orixá, eu estou ali para dizer, eu te amo. Né? Então eu estou cantando para dizer, eu te amo, muito obrigado por toda a tua ajuda, muito obrigado por tudo que você está me oferecendo. E quando eu estou fazendo isso, eu quero que ele incorpore para eu saber que ele está ali. Isso é egoísmo, né? Isso não é adoração ao orixá. Isso é você quer que ele venha para que você tenha a certeza que ele está te servindo. Desculpa, você está no lugar errado, na religião errada. Tá? Você não está entendendo o que é a tua religião. Tá? Então, é uma questão disciplinar? É uma questão disciplinar que acontece porque as pessoas não têm a consciência do que é aquele momento. Porque se as pessoas têm a consciência, elas simplesmente vão saber, né, o momento de sair para beber água, o momento de sair para ir no banheiro. Né? Poxa, eu não posso ficar muito tempo em pé. Senta, tem cadeira para isso. Né? Nunca mandei ninguém levantar. Nunca o caboclo, o preto velho, mandou alguém levantar da cadeira. Né? Se a pessoa não pode ficar muito tempo em pé porque dói as costas e tudo mais,
Senta na cadeira, não tem problema nenhum. Ah, estou cansado hoje, trabalhei muito e tal, estou com dor nas pernas. Senta na cadeira, canta sentado. Né? Você vai estar numa posição mais confortável, mais fácil você conseguir se conectar, você conseguir se ligar. Né? Não pode sentar por preguiça. Ah, todo mundo sentou, eu vou sentar também, porque... Né? Aí também não. Né? Mas a consciência, por que eu estou sentando? Sentando porque eu estou precisando sentar. Né? Então, isso é nesse sentido, né, que o caboclo ele queria que a gente falasse, né? Aí acho que eu esqueci alguma folha em casa, não é possível. Tá. Quando a gente tem essa consciência, no momento que a casa cresce e novos médiuns vão entrando, né, os mais antigos, tendo essa consciência, tendo essa compreensão, se o mais novo fizer menção de sair, fala, não, agora não. Né? Então, isso ajuda, inclusive, a manter a ordem dentro do terreiro. Né? Porque o mais novo, até que ele vá participando do curso, vá participando das aulas, para aprender como é que é a cabeça da gente, como é que é o nosso trabalho, até ele se adaptar a isso, muitas vezes vem de uma outra casa, vem com os vícios e com as manias da outra casa. Né? Não vou dizer que estão errados, mas vem com aquela metodologia da outra casa, e aí chega aqui uma metodologia diferente. Né? Então, por conta disso, é muito importante, e isso a gente sempre falou aqui no exemplo, na questão do exemplo, nós somos exemplo uns para os outros, nós somos exemplos para a assistência, nós somos exemplos para os novos médiuns que vão entrar na casa. Então, de forma alguma, eu quero instituir aqui uma disciplina xiita, né, uma coisa extremamente rigorosa, então, e não é do meu feitio. Eu sou um cara também extremamente indisciplinado em muitas coisas, tento me corrigir, estou tentando, graças a Deus estou conseguindo me corrigir em muitas coisas, mas eu sou um cara bastante indisciplinado e por conta disso eu não me acho com condição de cobrar disciplina de ninguém. Tá? Mas a consciência, a conscientização é minha obrigação passar para vocês. O que vocês vão fazer com isso é uma escolha de vocês. Né? Então, independente da religião, existem espíritos que manipulam essas energias da natureza. Na Umbanda, nós chamamos de orixás, nós reconhecemos como Xangô, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Nanã, Omulu, Obaluaê, né? Nós reconhecemos dessa forma, cultuamos dessa forma. E por serem orixás, serem espíritos muito elevados, sempre que nós nos dirigimos a eles, nós devemos o máximo de respeito, o máximo de amor, carinho e dedicação. Então é essa conscientização que acabou que eu pedi para passasse para vocês. Tá certo? Esse videozinho eu vou colocar lá, disponibilizar no grupo. E os que não estão aqui eu vou pedir veementemente que assistam, para que também entendam o que for. Porque quando eu coloquei lá no grupo, né, eu até cortei, né, porque houve algumas reações das pessoas, né, falando, não, mas tem direito a beber água? Tem, claro. Tem direito a ter o banheiro? Tem, claro. Não estou falando isso, né? Passou uma hora em pé com sede? Passou uma hora em pé com sede, mas às vezes você for no Maracanã para assistir uma final de campeonato e tem a prorrogação e pênalti, você fica 2 horas lá e se não passar ninguém bebendo cerveja, tu vai ficar com sede. Então, né, depende da tua vontade, né, de querer estar naquele lugar e querer suportar ou não suportar aquela 1 hora de sede. Né? É tudo a questão da prioridade que a gente dá à coisa. Né? Nós somos umbandistas, nós estamos dentro de uma casa de umbanda, nós estamos reverenciando os orixás, então devemos fazer isso com todo respeito.